Olá, será que a espessura do painel monolítico tem alguma relação com a sua resistência, com a sua capacidade de suportar compressão? E a resposta é sim, tem total relação com a resistência da parede. Olha só, desculpa interromper seu vídeo aqui, mas eu quero te lembrar que eu tenho um grupo aberto no Telegram, onde você pode acessar para tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, gratuitamente. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Isso porque elementos estruturais submetidos à compressão tendem à instabilidade, ou seja, eles tendem a falhar antes mesmo ou muito antes de atingir a resistência completa dos materiais envolvidos. Ou seja, o painel vai falhar mesmo muito antes de ele atingir a resistência da argamassa ou da composição argamassa e aço. Isso porque existem outros fatores que influenciam, além da compressão simples, que fazem com que o painel ou qualquer elemento estrutural comprimido falhe antes de atingir a sua capacidade realmente máxima que os materiais ali teoricamente proporcionam para aquele elemento. E o principal efeito que está envolvido nesse processo é a flambagem. E a flambagem tem uma relação direta com a esbeltez, que é um índice que tem uma relação direta com a espessura do painel. Para ser mais claro, na verdade, mais preciso, a espessura do painel tem uma relação inversamente proporcional com a esbeltez e, portanto, com a resistência do painel. Quanto mais fino ou quanto mais fina for a parede, maior a esbeltez, menos ela resiste. Quanto mais espessa, quanto mais grossa for uma parede, tanto faz, se é de EPS, se é de alvenaria, se é de concreto, seja do que for. Quanto mais grossa for uma parede de EPS, no nosso caso, menor a sua esbeltez, maior a sua capacidade resistente. Eu não sei se você viu meu vídeo anterior, vou deixar um card aqui para você ver, onde eu falo sobre a altura, onde eu falo sobre pé direito duplo, triplo no painel monolítico, se é possível fazer, e eu falo que é possível, mostro como calcular e mostro que a altura do painel monolítico, a altura de uma parede de EPS, ela tem relação direta com a resistência do painel. Quanto mais alta for a parede, menos ela resiste. Então, se num ensaio ali de corpo de prova, né, o painel resistiu naquele painel padrão, né, seja de 2,70, 2,80 ou 3 metros aos quais ele foi submetido à compressão, se ele resistiu lá, por exemplo, a 30 toneladas, se ele for executado com 6, 7 metros de altura, ele vai falhar muito antes disso. Em alguns casos, pode falhar com 2, 3, 4 toneladas. Dá para calcular isso? Dá, eu vou mostrar daqui a pouco. Neste vídeo, eu quero falar então sobre a espessura. Eu falei lá sobre a altura, agora sobre a espessura. Enquanto que a altura, para ela afetar a resistência negativamente, ou seja, para eu ter uma resistência menor, eu preciso de uma altura maior, ou seja, quanto mais alta eu faço a minha parede, menos ela vai resistir, menor vai ser a sua capacidade resistiva de compressão. Com a espessura acontece o contrário, quanto maior a minha espessura, mais ela resiste. Por isso que eu falei que é uma relação inversamente proporcional com a esbeltez. Se você assistiu aquele vídeo, você deve lembrar que a esbeltez é uma relação, uma formulação da engenharia de estruturas ou da resistência dos materiais, que faz uma correlação entre altura e espessura. E nós vimos que na norma de alvenaria estrutural 16868, que é a principal norma que nós aplicamos no sistema de painéis monolíticos em EPS, ela não trabalha exatamente com a esbeltez, ela trabalha com o índice de esbeltez, que aí sim relaciona diretamente a altura e a espessura do painel. E ela tem alguns fatores que limitam isso dali. Por isso eu já vou abrir aqui ela para você ver, que ela tem uma formulação também para te mostrar qual o impacto da esbeltez ou qual o impacto da flambagem afetando, né, negativamente a resistência de uma parede. Então tem aqui esse item 2.2.1, onde fala sobre a resistência de cálculo em paredes estruturais. E a formulação é essa daqui. Ou seja, a resistência ela é multiplicada por um fator R, que é um coeficiente redutor devido exatamente à esbeltez, e que tem aqui essa formulação para ele. O que essa formulação aqui quer nos dizer? Ela leva em consideração justamente a esbeltez. Então, se eu abrir aqui a calculadora, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, uma parede com 3 metros de altura, vou colocar em centímetros aqui, e eu tenho uma espessura de 15, então eu divido por 15 para eu ter aqui a minha esbeltez, o meu índice de esbeltez, que é a formulação que a 16868 adota. Então eu tenho aquele lambda ali. Então eu divido isso aqui por 40, elevo ao cubo, menos 1, eu tenho 0,87 ou 87% e meio. O que isso aqui quer dizer? O que o fator R com esse número, com esse resultado quer dizer? Quer dizer que a esbeltez ela está prejudicando
a resistência da sua parede em 87,5% nesse caso. Então a resistência é minorada. Então se eu tenho, teoricamente, a resistência da minha parede lá por volta de 12 toneladas força por metro, se eu for considerar a esbeltez e o efeito da flambagem, que eu devo considerar, não é opcional. Eu não posso decidir se a minha parede vai ter ou não flambagem, se ela vai ter impacto, né, a sua esbeltez. Sempre vai ter, você deve considerar isso nos seus projetos. E eu tenho visto muito engenheiro errando nisso, não considerando não somente essa questão da esbeltez, mas entre outras questões, muitas vezes considerando só a resistência que o painel apresentou lá nos ensaios de laboratório, pegando aqueles resultados e dividindo por 2 e acha que está seguro ou que está com um coeficiente de segurança adequado. Negativo. Todas essas questões devem ser levadas em conta. Nesse caso aqui, eu poderia multiplicar isso aqui por 12, se eu tivesse ali uma resistência sem considerar a esbeltez em torno de 12 toneladas força por metro. Se eu calculo aqui um coeficiente R de 87,5%, eu posso entender que a minha parede ela vai resistir na prática, se ela tiver 3 metros de altura e 15 de espessura, em torno de 10 toneladas e meia. Mas e se eu fizer a minha parede mais alta? Se eu fizer lá, por exemplo, com 4,5 de altura, mantendo os mesmos 15 centímetros de espessura. Aí eu já vou estar no meu limite normativo para minha esbeltez, que é 30. Um pouco antes aqui desse item, a gente tem uma tabelinha mostrando os limites normativos aqui da 16868, ó, que no nosso caso a gente faz essa comparação com paredes armadas com índice de esbeltez em torno de 30. Se você olhar a norma de paredes de concreto, vai ser algo semelhante a isso também. Então, voltando aqui, se nós considerarmos aqui então uma parede com índice de esbeltez no limite, 30, divido ali pelo 40, eleva ao cubo, menos 1. Eu já tenho uma redução da resistência da minha parede por causa da esbeltez de quase 50%, quase da metade da sua resistência teórica. Então, se eu multiplico aqui por 12, que é um valor arbitrário que eu dei aqui para a nossa parede, se ela resistisse, sem considerar a esbeltez, em torno de 12 toneladas força por metro, considerando o efeito da esbeltez, ela resistiria cerca de 6,9 toneladas força por metro. Então, veja o quão é importante a gente considerar a esbeltez em elementos comprimidos, e no nosso caso, as paredes, mas serve para qualquer outro elemento estrutural. Qual que é o meu limite absoluto? Ora, a formulação já está nos dizendo, né? O limite absoluto para a esbeltez é 40, porque daí eu zero o coeficiente R e zero a minha resistência, como se a minha parede resistisse praticamente nada se eu realmente atingir esse valor absoluto. Então, se eu for construir, por exemplo, uma parede de 6 metros de altura, 6 e mantenho a minha espessura de 15, não dá, a minha parede vai resistir praticamente nada se eu manter a espessura de 15. É claro, no vídeo anterior eu falei, não vou falar aqui sobre isso, eu falei sobre altura efetiva e espessura efetiva, que são critérios de cálculo que a norma nos permite adotar para reduzirmos a esbeltez considerando outras coisas, como por exemplo, paredes transversais travando a nossa parede. Aí pode ser, tem casos que eu posso sim fazer com 6 metros de altura, com 15 de espessura, se eu tiver paredes transversais a uma determinada distância mínima entre elas. Ou se eu tiver enrijecedores ou coisas do tipo. É possível. Só estou trabalhando aqui com valores absolutos para você entender o conceito, mas existem artifícios de cálculo para você considerar uma esbeltez menor sem precisar engrossar a sua parede nem nada do tipo. Inclusive, se você tem interesse de aprender a projetar estruturas em painéis monolíticos de EPS, eu tenho o curso Calculista Monolith, projetando estruturas em EPS, e a próxima turma eu devo lançar já no início do mês que vem, início de novembro, nós estamos no ano de 2022. Início de novembro, mês que vem, eu devo lançar a próxima turma do Calculista Monolith. Se você tem interesse de aprender a projetar completamente do zero, desde a concepção, do processo de cálculo estrutural, dimensionamento, especificação dos painéis, especificação da geometria, especificação da resistência mínima de projeto, cálculo de vigas em EPS, pilares de EPS, lajes de EPS, muros de arrimo EPS, piscina de EPS, enfim, tudo que é estruturas em EPS, você sai de lá habilitado para calcular. E se você tiver interesse, é só deixar o seu nome na lista de espera que está aqui na descrição do vídeo, para não perder, para ser avisado assim que a próxima turma abrir, porque é uma turma que vai ser aberta por um curto período de tempo e vai fechar, porque as vagas são limitadas, porque eu dou realmente atenção aos meus alunos para que eles saiam ali realmente capacitados para serem calculistas monolith. Mas enfim, o limite absoluto da esbeltez então seria 40. Se nesse caso, com 6 metros de altura e 15 de espessura, sem considerar os outros artifícios normativos que eu mencionei, da altura efetiva, espessura efetiva, se eu já atingir aqui um limite absoluto, eu preciso reduzir a minha esbeltez. Qual que é o artifício mais direto aqui?
Ou é reduzir a altura da minha parede, algo que na prática geralmente não é viável, porque eu tenho uma arquitetura a cumprir, eu tenho um desejo do cliente, né, de altura da edificação e tudo mais para ser cumprido. O que eu posso fazer então é aumentar a espessura da minha parede, porque se a espessura está dividindo, se eu aumento ela, eu reduzo a nossa esbeltez. Então, como é que eu posso fazer aqui? Se eu pego esses 600, se para fazer uma parede acabada, porque aqui são medidas da espessura acabada, tá? Se para uma parede acabada eu tenho uma espessura de 15, eu estou utilizando provavelmente um painel de 8, com 3,5 de argamassa de cada lado. Eu poderia adotar, por exemplo, um painel que existe comercialmente, né, com EPS ali de 14, 3,5 de cada lado, eu chegaria ali no 21. Então eu pego esses 600 aqui e divido por 21. Vou fazer a minha parede com 21 centímetros. Opa, já estou dentro do limite normativo, estou abaixo de 30 na minha esbeltez. E aí eu posso dividir isso aqui por 40, elevar ao cubo, fazer menos 1, e aí eu tenho esse fator R aqui de 63% e meio. Eu posso multiplicar lá pelo meu 12, e aí eu tenho uma resistência ainda da minha parede em torno de 7,6 toneladas-força por metro. Tá claro o conceito? Então eu posso aumentar a espessura da minha parede para que minha parede ganhe resistência. Seja porque a carga está muito elevada, porque não é só para fazer parede alta que eu preciso controlar a esbeltez, não. Pode ser que o meu fator R, que eu tenho que multiplicar no processo de cálculo, de dimensionamento das minhas paredes, lá no Calculista Monolith eu mostro como fazer isso, dimensionamento no plano, dimensionamento fora do plano, para a especificação da resistência da argamassa, resistência da malha de aço, a gente verifica tudo isso. Para o dimensionamento dos painéis monolíticos, assim como acontece aqui no caso de paredes estruturais, deve-se multiplicar ou levar em consideração o efeito da esbeltez por meio de um fator R como esse e como uma formulação como essa que a 16868 nos apresenta. Então, se o seu fator R, em algum caso específico, está baixo, às vezes nem precisa estar tão baixo assim, mas a sua carga está muito alta e que o fator R está tomando resistência, nem que ele chegue lá a 80%. Putz, ele tomando 80% por causa da esbeltez não está atendendo aos carregamentos que eu tenho nessa minha parede. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar a espessura do meu painel para aumentar o coeficiente R e ele não reduzir tanto assim a minha resistência. Então eu aumento a espessura, aumento a resistência assim da minha parede e eu consigo suportar aqueles carregamentos que de outra forma eu não estava conseguindo. Existem outras formas de resolver isso também, mas uma delas é aumentando a espessura, que é o tema desse vídeo. Sim, se você aumentar a espessura da sua parede, você aumenta também a sua resistência. E a recíproca também é verdadeira. Se eu reduzo a espessura da minha parede, eu estou reduzindo a sua resistência. Na verdade, não é um valor assim absoluto, né? Na verdade, o que importa não é só a espessura, mas a relação entre altura e espessura, porque, como eu disse, a relação da esbeltez está entre altura e espessura. Então, eu pego uma altura de 4,5 e divido por 15 é uma coisa. Eu pego a mesma altura e divido por 21, eu tenho uma esbeltez menor. Então, se a relação é entre altura e espessura, ou eu diminuo a altura ou eu aumento a espessura. Espero ter te ajudado com esse vídeo e transmitido mais conhecimento a respeito da esbeltez e de como aumentar a resistência dos seus painéis monolíticos. Até o próximo vídeo.